Ok, caros irmãos e amigos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa nova videoaula, a mais recente, que será a número 78, cujo tema será Última Profecia de Eliseu. A última profecia de Eliseu. A nossa videoaula está baseada no texto de 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 a 25. Muito bem, é com grande prazer que estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor, né? Esta palavra que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Que bom é contar com a sua audiência, e o meu grande objetivo aqui, meus amados irmãos e amigos, é que vocês absorvam bastante a palavra do Senhor, que esta palavra possa ir diretamente à sua mente, ao seu coração, e você possa a cada vez mais, você confiar na palavra do Deus de Israel, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, fazia algum tempo que nós não comentávamos, nem falávamos mais sobre Eliseu, né? Graças a Deus que hoje vamos voltar a falar desse personagem, deste grande profeta. É claro que nesta narrativa ele já está com a idade bastante avançada, segundo a tradição judaica. Nesse texto aqui, ele estaria mais ou menos com 80 anos de idade, ou seja, bem longevo. Portanto, vamos falar acerca deste homem de Deus, o que ele fez. Você verá que até na sua morte milagres acontecerão, mesmo ele depois de morto. Um grande milagre vai acontecer, portanto, você fique atento aí, nos acompanhe a essa videoaula número 78. Na última videoaula nós comentamos acerca do fim do reinado de Joás em Judá. Não quero muito voltar a falar nesse tema, porque nesse tema de hoje, nós vamos falar acerca de um rei. Um rei vai entrar aqui na história, juntamente com Eliseu, mas não será o rei de Judá, e sim o rei de Israel, que naquela época, desta morte de Eliseu, o rei de Israel era Jeoás, e vimos na videoaula número 76 que ele iniciou o seu reinado em Israel, sendo o 13º rei de Israel. Bom, então fazia algum tempo que nós não falávamos acerca de Eliseu, e você pergunta, e Eliseu onde é que estava nesse período, né? Porque na verdade Eliseu, não sei se você está lembrado, mas eu vou fazer com que, trazendo aqui alguns detalhes sobre a palavra do Senhor, algumas informações, e você irá se lembrar. Eliseu, quando foi ungido por Elias para ser profeta em seu lugar, ele estava em Abel-Meolá, e ali Elias passa por ele, e ali lhe faz o convite. Ele entende que aquele convite é um convite do Senhor, então ele segue o profeta Elias. Nessa época, quem estava reinando em Israel, na época em que Eliseu foi chamado, era o rei Acabe, marido de Jezabel. Você deve estar lembrado de Acabe. Logo após, e você sabe que Acabe reinou por cerca de aproximadamente 22 anos, ele reinou em Israel. Após Acabe veio seu filho Acasias, que reinou durante 2 anos. Depois Jorão mais 12 anos, e depois Jeú. Lembre-se que na época de Jeú foi ungido praticamente pelo profeta Eliseu. Aliás, a mano de Eliseu, né? Porque na verdade ele envia um discípulo dos profetas, e ali Jeú é ungido para ser rei. A duração de ano do reinado de Jeú foi 28 anos. Então, se você já pega ali 2 anos de Acasias, com mais 12 anos de Jorão, ali já faz 14, com o reinado de Jeú, que durou 28 anos, e mais o de Joacás, 17 anos, ali, já por baixo, assim, você faz as contas, já dá cerca de 59 anos. Então veja que a época de Eliseu, como profeta, foi bastante demorada, ou seja, cerca de 60 anos, arredondando aqui esses números. Sem contar ainda os anos que ele profetizou, seguindo juntamente com Elias. Você sabe que Elias foi para o céu, ele continua. E mesmo na época do rei Acabe, o profeta Eliseu ainda profetizou no período do rei Acabe. Então ele foi contemporâneo do rei Acabe. Se você somar todos esses anos, eu fiz as contas apenas contando aqui os anos de Acasias, 2 anos, mais Jorão 12, Jeú 28, e mais Joacás 17 anos, dá 59 anos. Então por aí você já tem uma ideia que Eliseu, já era um profeta já com uma idade bastante avançada.
A última vez que nós falamos aqui sobre Eliseu, ele foi no momento em que ele estava ungindo, praticamente ali ungindo a Jeú. Então, a última profecia, ele profetiza no reinado de Jeú. E Jeú reinou durante 28 anos. Então, fazia tempo, depois de Jeú, veio o rei veio o rei Joacás, mais 17 anos. E nesse período, praticamente, Eliseu ficou sem exercer o seu profetismo. Pelo menos o autor, nem das crônicas, nem dos reis, profetiza mais algo acerca de Eliseu, ou Eliseu profetizou algo, o texto não conta mais, certo? Apesar de ter sido um grande homem de Deus, e foi um grande homem de Deus, fez grandes milagres, mas ele passou uma grande parte do seu tempo, se somarmos os 28 anos de Jeú mais os 17 de Joacás, dá cerca de 45 anos. Então ele passou pelo menos um período ali sem profetizar durante cerca de 45 anos. Ou seja, isso significa dizer que Deus o usou como profeta, como homem de Deus, fazendo grandes milagres, por cerca de 15 anos aproximadamente. Após isso ele fica isolado, né? E com certeza, eu digo isolado no sentido de não ser mais usado por Deus, no sentido de profecias ou de grandes milagres, mas não significa que ele ficou omisso, de forma alguma. Certamente ele continuou visitando as escolas dos profetas, visitando as escolas, havia mais de uma escola de profetas, ele visitava essas escolas, até uma certa idade em que ele ficou doente. Nós veremos que ele vai estar em enfermidade quando o rei Jeoás irá visitá-lo. Então, sem mais delongas, vamos, após essa rápida recapitulação, vamos à nossa lição de hoje. Última profecia de Eliseu. Está com base, ou baseado no 2 Reis, capítulo 3, versículos 14 a 25. Vamos então ao nosso texto. E você sabe que o profeta Eliseu, ele praticamente fez o dobro de milagres que Elias fez, porque Elias foi para o céu, foi arrebatado, e naquele seu pedido ele pediu a porção dobrada do espírito de Elias. E isto de fato aconteceu, ele foi muito usado por Deus, trouxe grandes vitórias para Israel, fez grandes milagres, foi um autêntico servo do Senhor. A maioria dos intérpretes concordam que o seu número de milagres foi praticamente o dobro dos milagres que Elias realizou quando estava aqui na terra. Mas vamos ao nosso texto. Quero convidá-lo, abra sua Bíblia, se você tem um exemplar aí bem próximo a você, ou então fique à vontade e nos acompanhe nesses breves minutos. 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 a 25. Versículo 14 diz assim, ele já vai começar mostrando a enfermidade de Eliseu. Vai dizer que Eliseu estava doente e foi visitado pelo rei de Israel, o rei Jeoás. O texto diz, Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. Veja que, apesar deste homem, deste servo de Deus, ser um homem que tinha a porção dobrada do espírito de Elias sobre a sua vida, isso não o eximiu de eficácia, de ter uma doença. E o texto vai mostrar que ele estava com esta doença, apesar do texto não dizer qual tipo de doença, não sabemos que enfermidade foi essa, mas essa doença o levou à morte. E o texto diz, Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, isto é, o visitou. Você vê, desceu, nem sempre esse termo desceu significa que a pessoa está descendo, mas sim que o texto significa, se você ler em outra versão, verá que no lugar de desceu está o visitou. Então o texto diz, e Jeoás, rei de Israel, desceu, isto é, o avistou, o visitou, e ele chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. O que estamos vendo aqui é o profundo respeito do rei Jeoás, apesar de ter sido um rei idólatra. Nós vimos na lição 76 que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque não se apartou dos caminhos de Jeroboão, ou seja, o caminho da idolatria. Portanto, mesmo assim, apesar de ser um rei idólatra, teve essa consideração para com este grande homem de Deus chamado Eliseu. Teve essa grande consideração, visitou o profeta Eliseu em sua enfermidade. E o texto diz que além dele visitar, ele chora diante daquela situação em ver
o profeta do Senhor naquele estado, acamado, doente, no leito de dor. Então o texto diz, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. Nesse choro ele vai repetir aquelas palavras que o próprio profeta Eliseu tinha proferido no ato em que Elias, tinha subido ao céu. Lembre-se que naquela ocasião, quando Elias é tomado ao céu, ele vai ao céu naquela carruagem de fogo, no redemoinho que levou a carruagem de fogo, Eliseu levanta a sua vista, os olhos aos céus e clama ali naquele momento a seguinte palavra que está citada aqui. Ele diz, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Esta mesma expressão deve ter ficado na história porque o rei Jeoás, ele vai usar as mesmas palavras que o profeta Eliseu proferiu quando ocorreu o arrebatamento, a elevação de Elias ao céu. Ele diz assim, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então, praticamente as mesmas palavras, a mesma exclamação de Eliseu. Agora você lê, que expressão, o que significa esse termo, ou esta frase, esta palavra, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros? Significa dizer o seguinte, é que era como ele dissesse, Eliseu, você era como os carros de Israel e seus cavaleiros. Estava mostrando que Eliseu era como se fosse um exército. Eliseu, ele estava aqui considerando Eliseu como se fosse um exército, como fosse uma própria máquina de guerra, mas uma máquina de guerra de Deus, porque através de Eliseu, você viu em nossas videoaulas, o Senhor deu grandes vitórias a Israel. Apesar de Israel em alguns momentos estar passando sendo idólatra, e seus reis também, e o povo, mesmo assim o Senhor em alguns momentos deu livramentos ao povo de Israel, por intermédio do profeta Eliseu. Então ele estava dizendo, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, é como se ele dissesse, ai de vocês agora, exército de Israel, ai de vocês agora, carro de Israel, ai de vocês, cavaleiros de Israel. Por quê? Porque vai faltar a Israel agora um poderoso homem, e este homem é Eliseu. Então essa expressão, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, significa isso. É que, apesar do exército de Israel nesse período estar muito reduzido, ficaria muito mais reduzido agora com a partida do profeta de Deus, o profeta Eliseu. Por isso essa expressão é uma expressão aqui de lamentação, quase que lamentação, ou por que não dizer de lamentação? Então Joás sabia e tomou conhecimento do papel, quem foi o profeta Eliseu. Por isso o texto mostra que ele o visita, né, tem essa consideração, visita, chora naquele momento ali, vendo o grande homem de Deus que foi usado por Deus, ali está no leito de dor, na enfermidade. Só que Eliseu, ainda estando doente, mesmo na sua enfermidade, Eliseu ainda teve força suficiente ainda este ímpeto de profeta para ainda proferir ali coisas vindas de Deus. Isto é, através desse gesto que nós falaremos agora, a partir desse instante, a partir do versículo 15, nós veremos que o Senhor ainda vai usar o seu profeta, mesmo ele estando na enfermidade, para que seja útil, e através dessa palavra que ele vai proferir para o rei Jeoás, ali mais uma profecia venha a se cumprir. O texto diz, verso 15, e Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. Toma um arco e flechas. Ele não disse quantas flechas, ele disse flechas. E tomou, e nós veremos em seguida, o texto mostra no versículo 15, que ele vai e obedece a este pedido do profeta Eliseu. Porque o texto diz, e tomou um arco e flechas, isto é, fez o que Eliseu pediu. O verso 15, nós veremos o profeta do Senhor, o profeta Eliseu, dando aqui uma orientação ao rei Jeoás, com as seguintes palavras. O verso número 16 diz, então disse ao rei de Israel, veja só, acompanhe, põe a tua mão sobre o arco. Ele já tinha mandado o profeta Eliseu tinha mandado o rei Jeoás pegar o seu arco e flechas, e o texto diz, agora ele diz, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Resumindo aqui, para ficar fácil, ele então
pede que o profeta Eliseu pede que o rei Jeoás pegue o seu arco. Ele pega aquele arco, praticamente entesou aquele seu arco. E Eliseu, mesmo sem força, mesmo estando debilitado, ele coloca a sua mão sobre a mão do rei. Este ato de Eliseu colocar a mão sobre a mão do rei significava o seguinte, que a providência divina estaria ali, providenciando ou dando vitórias ao rei Jeoás. É isso que o texto está nos mostrando. O simples fato dele colocar a mão, Eliseu, está mostrando o seguinte, que as vitórias que Jeoás teria não seria por sua força, mas sim pela mão de Deus. E no ato em que Eliseu coloca a mão sobre a mão do rei Jeoás, simbolizava isso, para que o rei Jeoás não se esquecesse que aquela vitória, ou as vitórias que ele teria à frente, seria como consequência do favor de Deus, da ajuda de Deus, da misericórdia divina. E isto faria com que ele se lembrasse que a mão de Eliseu estava sobre a sua mão, para não se esquecer que aquela vitórias que ele teria, certamente seria como consequência da bênção divina sobre a nação de Israel. Então disse o rei a Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Ora, Eliseu já estava doente. Então o ato dele colocar a mão foi um ato simbólico. Eliseu estava debilitado, estava enfermo, não tinha força nenhuma. Se realmente ele estava com 80 anos, ele não tinha forças. Mas era apenas um ato para que Jeoás se lembrasse que as vitórias que ele teria futuramente seria por obra e graça de Deus. O verso número 17, Eliseu vai pedir que o rei Jeoás abra a janela e vai pedir algo ali, talvez inusitado naquele momento, mas algo que tem tudo a ver com o que Deus iria fazer. Na verdade, ali trata-se de um vaticínio, uma palavra que posteriormente, através desse gesto do rei, isso iria dar vitória a Israel. Acompanhe o verso 17, o texto diz, e disse, abre a janela para o oriente, isto é, para o leste. Isso é interessante para o leste, por quê? Porque a nação, neste período, a nação inimiga de Israel, era a nação chamada Síria. Não confunda com a Assíria. Era a nação síria, cujo rei era o rei, nessa época aqui ainda era o rei, não era o rei Ben-Hadad, mas era o rei Hazael, o rei Hazael. E você sabe que nos vídeos anteriores nós vimos que o rei Hazael, aquele rei combatente, aquele rei que sempre ia para a guerra para vencer, ele já tinha conquistado pelo menos a parte leste do rio Jordão. Então, toda aquela área de Israel, né, da tribo de Manassés, a tribo de Ruben, ele já tinha conquistado a parte leste. Neste ato aqui, Eliseu vai pedir que ele abra a janela, e uma janela que estava voltada para o oriente, isto é, para o leste, justamente na região em que estava a Síria, a nação da Síria. Este ato significava dizer o quê? Que ele teria vitória sobre o opressor de Israel. Quem eram os opressores? Os sírios, praticamente o seu rei Hazael. Observe o texto, o verso 17 diz, e disse, abre a janela para o oriente, isto é, para o leste, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira, isto é, jogue a flecha, atira a flecha, e atirou. E disse, nesse momento, Eliseu diz o seguinte, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Ele estava mostrando o seguinte, que aquela flecha que seria atirada em direção ao leste, onde estava a Síria, essa flecha seria a flecha da vitória do Senhor. E por intermédio desta flecha, Deus daria vitória ao rei Jeoás. O texto diz, vamos repetir novamente, e disse, abre a janela para o oriente. E ele vai e abriu-a. Então disse Eliseu, atira, e atirou, e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios, olha o vaticínio aqui, a profecia. Porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Então ele vaticina esta palavra, mostrando que ele iria ferir os sírios em Afeca. Você pergunta, pastor, onde ficava a região de Afeca? Né? Então, a região de Afeca ele ficava ali a leste da planície de Saron.
ou seja, ficava ali um pouco a sudoeste de Samaria, Então, a região de Afeca, uma localidade chamada Afeca. Bom, o texto no verso 18 vai nos mostrar que Eliseu vai pedir que, além dessa flecha que ele atirou, ele agora deveria tirar mais flechas. Mas ele não diz qual a quantidade de flechas que o rei Jeoás deveria atirar. O texto diz, e disse mais, verso 18, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, ao rei Jeoás, né? Fere a terra, isto é, atire contra o chão. Atire contra o chão. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então Eliseu pede que ele, com aquelas flechas que ele tinha ali à mão, na sua aljava, certamente, pede que ele fira o chão. Olha, atira essas flechas sobre a terra. E ele então atira, só que ele atirou apenas 3 vezes. Observe que Eliseu não disse a quantidade de flechas. Esse ato de ele jogar essas flechas tinha um caráter profético. Por quê? Praticamente é um ritual ali simbólico, mas cada flecha atirada ao chão seria uma vitória que o rei Jeoás teria sobre os sírios, ou sobre o rei da Síria. Se ele jogou apenas 3 flechas, significava que ele teria apenas 3 vitórias. E nós veremos que Eliseu ficou indignado, irou-se até contra o rei Jeoás, porque ele foi uma pessoa limitada, foi um homem limitado. Ele apenas atirou 3 flechas, isto é, faltou a ele mais coragem, faltou a ele mais disposição, faltou a ele mais credibilidade. Alguns comentaristas chegam até a dizer que ele não estava dando tanto crédito ao profeta Eliseu, mesmo porque Eliseu já estava doente, enfermo, e ele não levou muito a sério estas profecias este diálogo entre Eliseu e o rei Jeoás. Alguns comentaristas chegam a ter este ponto de vista. É claro, você não é obrigado a crer no ponto de vista que a Bíblia não diz, porém pode ter alguma coerência, mesmo porque vimos que o rei Jeoás não era um homem crente em Deus, ele era uma pessoa idólatra, considerou o profeta Eliseu em visitá-lo, mas isso não significa que ele tinha um coração voltado para Deus em absoluto, porque vimos no texto anterior, na videoaula 76, que ele participou do culto e continuou com o culto de Jeroboão. Ele não extinguiu o culto dos bezerros de ouro, aqueles bezerros que foram colocados por Jeroboão. Bom, então o ato de atirar essas flechas contra o chão, de acordo com Eliseu, teria um caráter profético. O que veremos é que o profeta, no verso 19, é que o profeta Eliseu vai ficar indignado, vai ficar irado, praticamente, o texto é muito claro quanto a isso, mostra a sua indignação pelo ato do profeta, do rei Jeoás, ele atirar apenas esse número pequeno de flechas, apenas 3. O texto no verso 19 diz, então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido, ou seja, você deveria ter atirado umas 5 ou 6 flechas no chão. E ele prossegue no texto, então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Então, novamente o texto, porque aqui faltou um detalhe importante. Ele diz assim, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas. Olha só, observe. Então feririas os sírios até os consumir. Significa dizer o quê? Que nessas 3 batalhas, nessas 3 flechas, essas 3 vitórias que o rei Jeoás teria sobre os sírios, ele não iria consumi-los totalmente. Seriam vitórias parciais, mas não seriam vitórias definitivas. Agora, se ele tivesse, de acordo com a profecia de Eliseu, tivesse atirado 5 ou 6 flechas, esta vitória seria expressiva, ele iria ferir os sírios até os consumir, conforme vaticina Eliseu, até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios, isto é, você terá apenas 3 vitórias sobre os arameus, ou sobre os sírios. Então faltou essa fé maior, esta vontade, esse desejo maior do rei em levar em consideração essa palavra do profeta Eliseu. Ele deveria ter atirado ali várias flechas, né, 5 ou 6, conforme
diz o profeta Eliseu nesta ocasião. Bem, o texto quanto a isso já está explicado. Nós vimos que através dessas flechas o profeta Eliseu, ainda mesmo enfermo, queria deixar um legado de vitórias para Israel, mas foi frustrado pela falta de ação mais íntima com Deus do rei, ou de fé do rei Joás. Bom, o verso número 20 já vai nos contar, nos mostra já o óbito do profeta Eliseu. Então o autor, ele parte do versículo 19, com Eliseu falando ao rei, dando essa reprimenda ao rei Jeoás, mas logo em seguida, no versículo 20, o autor dos Reis, do segundo livro dos Reis, nos mostra já o óbito, isto é, o falecimento do profeta Eliseu. O texto diz: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Nós, olhando aqui o texto, não vemos em nenhum momento o Eliseu sendo sepultado com pompas, com honraria, certamente por ter sido um homem de Deus, e vimos aqui que o próprio rei Jeoás o visitou. É possível que ele tenha sido sepultado com honras, com cortejo, por ser um homem de Deus. Porém, o texto não fala sobre isso, mas fala da sua morte e do seu sepultamento. Vamos voltar ao versículo 20. O texto diz: depois morreu Eliseu e o sepultaram. E logo em seguida, entre esse texto aqui o texto que vem em seguida, que está no mesmo versículo, certamente houve um espaço de tempo. Não sabemos quanto tempo. Mas isso é interessante, e eu vou ler aqui outros textos aqui em outras versões, para que você tenha uma melhor compreensão do que o autor aqui está dizendo. Voltemos ao versículo 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Aí o texto diz: ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Quando nós lemos, eu estou lendo aqui na Almeida Revista Corrigida, se você ler somente esse texto nesta versão, é possível que fique com alguma dúvida. Por quê? Porque o texto diz: ora, as tropas dos moabitas. Quando nós lemos tropas, você deve entender que isso aqui deve ser um exército, porque geralmente tropa tem tudo a ver com exército convencional. Mas esse exército aqui não era um exército convencional. Era um bando de assaltantes, de pessoas de baixa índole que faziam incursões a Israel justamente no início da virada do ano, ou seja, no Réveillon. É isso que vai acontecer. O texto diz: e sucedeu o quê? Perdão, versículo 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas. Os moabitas, você sabe que eram inimigos de Israel. Ficavam ali a leste do Jordão, certo? Ali próximo ali a leste do Mar Morto. E o texto diz: e caindo nela o homem, voltando aqui o texto, depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Alguns mencionam que isso ocorria geralmente na primavera, outros falam no outono. E nessa época da virada do ano, justamente era na época onde os frutos seriam colhidos, os moabitas, um bando de arruaceiros de moabitas, eles faziam incursões na região de Israel, com a finalidade de assaltar, roubar as coisas, levar as coisas para, quem sabe, cereais e frutas, etc. Não vamos entrar aqui em detalhe, mas eles faziam essas expulsões. Não era um exército convencional. Quando nós lemos a Bíblia apenas na Almeida Revista Corrigida, você concorda que tropas aqui significa exército, mas na verdade não é. Quero ler esse mesmo texto na Almeida Atualizada. Ele vai dizer o seguinte: morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas. Olha, veja bem, entre bando e tropa é diferente. Tropa é uma coisa, uma tropa geralmente um exército convencional. Agora, bando não. Almeida Atualizada assim diz: morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Isto é, no Réveillon, não é? Isso nesta Bíblia. Na continuação do verso 21 diz: e sucedeu que enterrando eles um homem, isto é, quando os moabitas estavam entrando em Israel, por ocasião da passagem do ano, entrada do ano,
houve um enterro. Alguém estava enterrando, ou pessoas estavam enterrando um defunto. Quando essas pessoas que estão enterrando o defunto avistam e percebem aqueles arruaceiros, aquele bando de moabitas se aproximarem, para eles não serem alvos dos inimigos, desses moabitas, eles fogem. E nessa pressa, eles não têm tempo de sepultar o morto. O que eles farão? Eles vão colocar o morto ali na primeira cova que eles viram. E justamente eles vão jogar o corpo do morto em cima do sepulcro. E esse sepulcro era o sepulcro do profeta Eliseu. O texto assim mostra. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando de moabitas, claro, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, o que vai acontecer? O texto vai dizer, reviveu, se levantou sobre os seus pés, isto é, voltou à vida e se pôs de pé. Foi isso que aconteceu. No momento em que eles estavam levando o defunto para o cemitério, ou para sepultar, geralmente as pessoas colocavam em cima geralmente ou faziam cavado nas rochas, ou então colocavam essas sepulturas em cima das colinas, das montanhas. E nenhuma dessas sepulturas havia a sepultura de Eliseu. E eles sabiam que aquela sepultura era de Eliseu. E nessa pressa, no primeiro local que eles acharam ali, era a sepultura de Eliseu. Certamente eles não iriam colocar nessa sepultura, mas diante dessa invasão dos inimigos, eles queriam logo ficarem livres daquele corpo e sair correndo para não serem ali alvejados, assaltados por essa tropa, por esse bando de moabitas. Então, na primeira cova que eles encontram ali, certamente tiram aquela tampa rapidamente, jogam aquele corpo, e no momento que eles jogam o corpo, atiram o corpo de um defunto, não sabemos quem era a pessoa bate nos ossos de Eliseu e rapidamente essa pessoa volta a ganhar vida porque tocou nos ossos do homem de Deus. Isto é, Eliseu, ainda que morto, ainda tinha grande influência, ainda tinha a presença de Deus na sua vida. Que coisa maravilhosa, que Deus maravilhoso é este Deus que nós servimos. Eliseu, mesmo estando morto, ainda pôde dar vida a uma pessoa que caiu ali dentro da sua cova, dentro do seu sepulcro. O texto é muito claro quanto a isso. Agora, na Almeida Revista Atualizada diz assim, sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os seus pés. Isso na Almeida Atualizada. Se nós lermos agora na linguagem de hoje, o texto diz assim, então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bando de moabitas costumava invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento viram um desses bandos. Então, os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Isso nesta versão. A outra versão aqui muito interessante, a Bíblia de Jerusalém, eu vou ler esse texto, mesmo texto, e ele traz a seguinte redação. Eliseu morreu e foi sepultado. Bandos de moabitas faziam incursões na terra todo ano. Aconteceu que enquanto alguns homens estavam sepultando o morto, avistaram um desses bandos, jogaram o corpo dentro do túmulo de Eliseu e partiram. O corpo tocou nos ossos de Eliseu, recobrou vida e pôs-se de pé. Mas eu quero ler também na NVT, nova versão transformadora. A redação desse texto nos diz o seguinte, grupos de saqueadores, verso 20, Eliseu morreu e foi sepultado. Grupo de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos. Rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Isto é, meu amado irmão, sempre que você lê um texto e não entender claramente o significado, ou que o texto que você acabou de ler, procure mais de uma versão, 2, 3, 4, enfim, quantas versões você
tem, consulte, porque você vai entender melhor o texto, tá bom? Bom, vimos que essa tropa aqui, na Almeida Revista Corrigida, não é uma tropa, porque não é uma tropa convencional, não é um exército convencional, e sim um bando de arruaceiros, um bando de pessoas, de invasores ali dos moabitas, que eram contumazes em invadir Israel na época da virada do ano, isto é, no Réveillon, assim como nós falamos aqui na linguagem nossa. Bom, terminado esse texto, após este homem ter revivido, né, foi um caso de sui generis, de ressuscitação, porque não vimos em nenhum momento outra pessoa ressuscitar dessa forma, tocando nos ossos do morto. Nós vimos Elias e Eliseus orarem, e ali o Senhor ressuscitar pessoas mortas. Mas nesse caso aqui foi um caso sui generis, porque aliás o único caso na Bíblia em que um morto é jogado no túmulo de outro, e aquele que está morto há mais tempo deu vida a este. Esse é um caso único na história universal, né? Foi esse fato aqui. Então, o profeta Eliseu, um grande homem de Deus, ainda morto, fez grandes milagres. É claro que quem fazia o milagre era o nosso Deus, porém, usou o seu servo, mesmo estando morto, Deus fez com que os ossos daquele servo dele desse vida a este homem. O verso número 22, o texto vai nos dizer o seguinte: e Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Joacás. Interessante é que ele fez alusão a Joacás, que era o pai de Jeoás. Nós vimos isso no vídeo 75, que no período em que Jeoacás era rei em Israel, ele sempre sofreu incursões de Hazael. Só que agora nós veremos uma profecia se cumprir. Não sei se você se recorda, mas nós tínhamos lido na videoaula número 75 uma palavra que diz o seguinte: diante daquele quadro em que Israel sofrera várias incursões de Hazael, rei da Síria, o texto vai nos mostrar que o rei Joacás, ele suplicou diante de Deus, diante do Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração, e o texto diz: pois vi a opressão de Israel, porque os oprimiu o rei da Síria. E o verso número 5 diz: e o Senhor deu, eu estou lendo em 2 Reis capítulo 3, versículo 5, e o Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios, e habitaram nas suas tendas como dantes. Observe que este salvador é justamente o filho Jeoás, o seu filho, que terá essas 3 vitórias sobre os arameus, ou sobre os sírios. Então aquela profecia que estava em 2 Reis capítulo 3, versículo 5, ela há de se cumprir aqui no texto de 2 Reis capítulo 3, versículo 23 e versículo 23. E podemos dizer também o versículo 24 e o 25, por que não dizer, não é? Bom, o verso 22 diz o seguinte: e Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Joacás. Certamente o autor dos Reis queria fazer alusão a isso, para mostrar que na época do pai de Jeoás, Hazael sempre foi vencedor, o rei da Síria sempre prevaleceu diante das batalhas contra Israel. Porém, nesse momento, nesse contexto, esse rei Hazael não é tão vitorioso como alguns pensam, mas ele terá 3 derrotas, mesmo porque ele vai morrer e o seu filho, o Ben-Hadad III, vai reinar sobre a Síria. O texto diz: porém o Senhor teve misericórdia deles. As vitórias que Deus deu a Israel foram vitórias por misericórdia, porque o Senhor sabia da promessa que ele tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Observe o texto: porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles. De quem? Dos israelitas. E tornou para eles por amor do seu concerto, isto é, da sua aliança, do seu pacto, com Abraão, Isaac e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. Isto é claro que mais à frente, Israel não vai se corrigir, Israel vai voltar para a idolatria, mais à frente o Senhor vai permitir que a Síria, e não mais a Síria, leve-os em cativeiro. Isto vai acontecer, mas por enquanto aqui o Senhor teve misericórdia do seu povo, teve compaixão, teve misericórdia, lembrou-se da sua promessa, compadeceu-se do povo de Israel por sua promessa, por isso que não permitiu que Hazael, o Ben-Hadad, destruísse totalmente a nação de Israel. Então essas vitórias vaticinadas por Eliseu, essas 3 vitórias que o rei Jeoás teria,
nada mais nada menos seria do que a própria compaixão de Deus, o amor de Deus, a sua aliança a Abraão, a Isaac e a Jacó. Isto é, Deus colocou em primeiro lugar o seu pacto com Abraão. Por isso que o Senhor não permitiu que eles fossem exterminados completamente. E o texto diz, não os lançou ainda da sua presença. Isto é, Deus não quis destruí-los completamente. O verso 24 vai falar aqui acerca do óbito ou da morte do rei Hazael. O texto diz, e morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, agora o Ben-Hadad terceiro, já falamos do Ben-Hadad 1, já falamos do Ben-Hadad 2, e agora o Ben-Hadad terceiro. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Isso por volta do ano 801 a.C. Reinou em seu lugar. Bem, o verso 25 vai nos mostrar que Jeoás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, de que este tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. E o texto vai dizer, 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Isso significa dizer o seguinte, vou explicar. Jeoás, que era filho de Joacás, voltou novamente a conquistar aquelas terras ao leste do Jordão, essas terras que foram conquistadas por Hazael, rei da Síria. Ele conquista essas terras, mas lembre-se que a profecia, o vaticínio de Eliseu, quando ele pediu que o rei Jeoás abrisse a janela e jogasse aquela flecha, a flecha da vitória do Senhor, simbolizava o quê? Que novamente Israel tomaria aquelas cidades, prevaleceria em combate contra a Síria, e isto de fato vai acontecer no final do versículo 25, nós veremos que ele terá 3 vitórias, isso é o cumprimento exato da profecia de Eliseu, e as terras, aquelas cidades que tinham sido tomadas pela Síria, elas serão novamente devolvidas, ou serão tomadas para o rei Joás novamente, para que as mesmas fiquem em Israel. O texto diz, Joás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad. Se você quiser ler o texto de 2 Reis capítulo 10, vamos ler. 2 Reis capítulo 10, veremos que região foi essa, ou que cidades foram essas. 2 Reis capítulo 10, versículo 32 e 33. O texto diz, naquele tempo o Senhor começou a reduzir o território de Israel. O rei Hazael conquistou várias regiões do reino, a leste do rio Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, de Gade, de Ruben e de Manassés. Conquistou a região desde a cidade de Aroé, perto do vale de Arnon, até Gileade e Bazã ao norte. Isso significa dizer o quê? Que essas terras no passado tenham sido tomadas pelo rei Hazael, rei da Síria, porém Jeoás, em conflito com a Síria, em cumprimento à profecia de Eliseu, aquelas 3 vitórias que ele deveria ter por aquelas 3 flechas atiradas no chão, essas batalhas são vencidas por Israel e essas cidades são novamente anexadas às tribos do norte. O texto diz, Joás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. E o texto diz, 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Isto é o cumprimento exato da palavra da profecia de Eliseu, quando ele fala que aquelas 3 flechas atiradas ao chão seria o número de vitórias que o rei Jeoás teria sobre a nação chamada Síria. Muito bom. Bem, aqui, amados, nós praticamente encerramos, mas eu gostaria de ler um texto que está na Bíblia cronológica, a Bíblia que nós utilizamos. Achei relevante aqui a aplicação, porque essa Bíblia tem aplicação pessoal, e ele diz, sobre os versículos, esse capítulo que nós lemos, ele diz assim, quando Jeoás foi instruído a ferir a terra com as flechas, ele não o fez com sinceridade completa. Como resultado, Eliseu disse ao rei que sua vitória sobre a Síria não seria completa. Para recebermos todos os benefícios do plano de Deus para nossas vidas, é preciso que recebamos e obedeçamos completamente às ordens de Deus. Se não obedecermos completamente às instruções de Deus, não devemos nos surpreender quando não recebermos seus benefícios e bênçãos completas. E mais à frente ele diz, Eliseu estava morto, mas sua boa influência continuava, até mesmo fazendo milagres.
Isto demonstra que Eliseu era verdadeiramente um profeta de Deus e também atestava o poder de Deus. Nenhum ídolo pagão jamais havia ressuscitado ninguém. Este milagre serviu como mais um lembrete a Israel de que a nação havia rejeitado a palavra de Deus transmitida por Eliseu. Que pena a nação de Israel não ter se arrependido, não ter aceitado o Deus de Eliseu, o Deus de Elias. O Senhor foi tão benevolente para com a nação, deu a este prêmio, estes dois homens, o profeta Elias, que foi para o céu, mas ficou Eliseu, o representante de Deus na terra, para que através dele o Senhor fizesse grandes milagres. Infelizmente, o povo não deu ouvidos a este grande homem de Deus. Poucas pessoas deram ouvidos, poucos deram crédito a este homem de Deus. Assim, amados, acontece conosco hoje, com a igreja do Senhor. Estamos dizendo que Jesus vai voltar em breve, que você deve se preparar, você deve se santificar. Por quê? Porque a igreja representa o Senhor Jesus aqui na terra. A igreja é do Senhor Jesus. Portanto, nós, como representantes do Senhor, devemos viver em santidade, devemos pregar o evangelho. Assim como Eliseu era o representante de Deus na terra, em Israel particularmente, nós, a igreja, somos representantes de Cristo aqui, para que através de nós o Senhor faça grandes coisas. Que Deus continue lhe abençoando, continue compartilhando nossos vídeos, se inscreva no meu canal no YouTube para que mais pessoas possam ter acesso e possam ouvir essas mensagens, essas explicações, tá bom? Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Conto com você para a nossa próxima videoaula. Nós falaremos na ocasião sobre Amazias reina em Judá. Será a nossa videoaula número 79. Eu conto com você, Deus conta com você. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.